Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Como passaram esses dias? Espero que todos muito bem. Vamos dar continuidade então à nossa aula de psicologia aplicada à empresa. Nós vamos concluir, né, a respeito de personalidade. Então, a última aula nós conversamos, nós falamos que para a gente saber até sobre a nossa personalidade, a gente ter autoconhecimento, né? Até para a gente entender, falamos a respeito dos 16 perfis, né, que a gente tem dentro dentro da personalidade, até para a gente saber a área de trabalho que a gente pode se identificar melhor, né? E aí eu achei muito legal, espero que vocês tenham se encontrado, que tenham achado bacana esse en passant, né? Porque na realidade é algo bem superficial, mas que a gente consiga entender e de repente descobrir uma área bacana para a gente se desenvolver. Tá bom? Estudar, fazer uma faculdade, enfim. Espero que todos tenham ido bem no Enem. Para quem fez Enem. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então, para a gente concluir, né? Lembrando que a personalidade, a palavra personalidade é um substantivo feminino, que quer dizer qualidade ou condição de ser de uma pessoa, ou conjunto de qualidades que define a individualidade de uma pessoa moral. E o que é personalidade de uma pessoa, como por exemplo, no senso comum, ela é usada para referir a capacidade de rápidas tomadas de decisão. Se você se conhece, você sabe rapidamente decidir alguma coisa. Para se referir a uma característica marcante da pessoa, como timidez ou extroversão, por exemplo. Ou ainda para se referir a alguém importante ou ilustre, uma personalidade da área musical, uma personalidade política, uma personalidade americana, uma personalidade do Nordeste do Brasil, e assim sucessivamente. E quais são, então, os 5 tipos de personalidade? Porque você vê que vão tendo várias definições e algumas características de estudo a respeito do assunto. E agora nós vamos ver as 5 personalidades, os 5 tipos. Então, são 5 traços amplos da personalidade, descritos, que são a extroversão, uma pessoa que é extrovertida, que é conversadeira, é aberta, né? E aí a abertura também é uma outra coisa. Uma coisa é você ser extrovertida e outra uma pessoa aberta, pronta para ser moldada também, né? Então, já falamos de extroversão, de abertura, de agradabilidade, é uma pessoa agradável, uma pessoa que sabe conversar, extremamente bem educada. A conscienciosidade e o neuroticismo. Então vamos lá, o que vem a ser conscienciosidade? Vem do adjetivo meticuloso, uma pessoa meticulosa. Ela expressa cuidado, ela é minuciosa, ela tem esmero para fazer as coisas. Um político consciencioso é um político responsável, por exemplo, que se rege pela própria consciência. Filho consciencioso, ou seja, um filho exemplar até, não é verdade? Honesto, que se comporta seguindo as regras éticas aceitas socialmente, tá? Essa é a pessoa que é conscienciosa, que tem conscienciosidade. E o que vem a ser neuroticismo?
é uma palavra de definição, tá? O neuroticismo é um traço em muitos modelos dentro da teoria da personalidade, mas há muita discordância sobre essa definição. São indivíduos com baixa pontuação no neuroticismo, tendem a ser mais estáveis emocionalmente e menos reativo ao estresse, tá? Então, é uma pessoa que é um pouco mais fria, não é nada que abale ela, é uma pessoa mais estável, ok? Então, são essas as 5 personalidades. Então, é a pessoa que é extrovertida, a pessoa que é agradável, a pessoa que é aberta a mudanças, abertura, a conscienciosidade, ou seja, aquela pessoa que se comporta bem, é minuciosa, expressa sempre cuidado em relação às coisas, segue regras éticas básicas e aceita socialmente, e a pessoa que é neuroticismo, que tem neuroticismo, que é uma pessoa que é muito neutra, uma pessoa que não se abala, não se estressa facilmente, ok? Dúvidas? Não? Então tá bom. Vamos dar continuidade então. Existem, a personalidade também tem característica, tá? As características individuais, elas são definidas pela personalidade da pessoa, pelas crenças e pelo seu senso moral, tá? Cada um tem um senso moral. São essas características que determinam a forma com que as pessoas agem e reagem em cada situação. Alguns desses traços de personalidade, como coragem, lealdade e humildade, são muito valorizados socialmente, tá bom? Bom, e agora nós vamos entrar numa... Até aqui tudo bem, gente? É bastante informação, né? Mas vamos lá, nós vamos agora falar a respeito de relações grupais, tá? Toda empresa, ela vai analisar essa pessoa, a personalidade dela, ela como indivíduo. Óbvio que sempre pensando no trabalho dela como pessoa e no trabalho dela na coletividade, como é que ela contribui no coletivo dentro da empresa, tá? Então, as relações grupais são relações de grupo, óbvio, que são considerados como principais estressores. A gente se estressa com o coleguinha. É muito fácil a gente se estressar, tá? A falta de coesão, por exemplo, quando as pessoas não têm, não pensam da mesma maneira, ou às vezes não agem, ou não chegam num ponto onde, mesmo que eu não concorde, é o melhor para o grupo, é o melhor para a empresa, tá? Então, isso é importante. Pressões que o grupo faz sobre a sua vida, sobre a tua pessoa, sobre você. O clima do grupo é um clima bom, o pessoal se dá bem, todo mundo se dá bem, todo mundo se respeita. E os conflitos do grupo, que tipo de conflito nós temos? São conflitos que dá para levar ou são conflitos realmente problemáticos, né? Então, tudo isso são analisados quando você vai entrar, quando você vai trabalhar numa empresa, porque você tem, no mínimo, tá, alguém que te reporta alguma coisa para ser feito e para alguém que você vai devolver esse trabalho, ou esse trabalho vai auxiliar em alguma área a alguém, né? E dificilmente a gente trabalha sozinho, a gente sempre precisa de alguém nos auxiliando, tá bom? E quais são esses processos grupais, né? Alguns aspectos desses processos a gente destaca que é a coesão, tem que ser um grupo coeso, um grupo que tenha nuances, mas não tenha picos muito diversos. As pessoas normalmente têm uma mesma ideia, né? Uma mesma formação, uma mesma mentalidade, enfim, consegue conviver em grupo. Tá? Cooperação, porque não adianta, né? Às vezes tem empresas que um trabalha, os outros olham, não é justo também. Conflitos,
né? A gente tem que procurar entender e amenizar conflitos com as pessoas e de trabalho também. Formação de normas, toda empresa tem normas, né? Toda empresa é obrigatório ter norma. Você sabe quais são as normas da sua empresa? Liderança, sempre tem os líderes nos grupos. Status e papel social. Meu pai que tinha costume de falar que não existe nada do que a posição social do indivíduo. E é verdade, né? Ele se acha o tal e aí não quer trabalhar. Só manda, faz isso, faz aquilo. Botar a mão na massa que é bom, sabe mandar, né? Trabalhar que é bom, ajudar o coleguinha, complicado. Então isso é uma relação grupal. Eu preciso ter coesão, eu preciso saber discernir a pressão que o grupo faz sobre a vida das pessoas que nelas estão, o clima, se é um clima bom do grupo, e os conflitos, de que maneira eles são sanados, tá? E até de que maneira são gerados. Dúvidas? Não? Então tá bom. Existem os processos grupais, e quais são eles? Alguns aspectos dos processos do grupo que a gente pode destacar são a coesão, a cooperação, o conflito, a formação de normas, a liderança, o status e o papel social, que foi o que eu estava falando agora. E aí, o que vem a ser esse relacionamento interpessoal, né? Como é que eu me relaciono com a minha chefia, com o meu colega, com o meu fornecedor, com o meu cliente? De que maneira eu me relaciono, tá? Relacionamento interpessoal, vamos entender o conceito, tá? É um conceito de âmbito da sociologia e psicologia, que significa uma relação entre duas ou mais pessoas. Esse tipo de relacionamento é marcado pelo contexto onde ele está inserido, podendo ser em contexto familiar, escolar, de trabalho ou de comunidade, tá bom? Essa é o conceito de relacionamento interpessoal. Então, como é que essa pessoa se relaciona? É estudo tanto da área da sociologia quanto da psicologia. E aí, vamos entender a diferença entre grupos e os processos que se formam certos grupos. Grupo e processo grupal são as condições básicas para o estabelecimento de um grupo, tá? A consciência do outro como pessoa, estabelecimento de relações, fazem parte, além que é muito forte a coesão e a pressão resultante das forças que agem sobre o sujeito para que este permaneça ligado ao grupo. Então, às vezes você tem o teu grupo de estudo, que é totalmente diferente do teu grupo de trabalho, que é totalmente diferente do seu grupo familiar, e tem o teu grupo social, aquele com quem você sai. Existem até grupos assim, eu tenho um grupo para sair para dançar, eu tenho um grupo para ir no cinema, né? Eu tenho um grupo da praia, eu tenho um grupo, e porque às vezes tem interesses diversos, e não é por conta disso que você só tem um grupo, só convive com aquelas pessoas, tá bom? Vamos lá. E aí você tem que ver quais são as forças que agem para que essa pessoa, esse sujeito, consiga permanecer neste grupo. É importante a gente participar de algum grupo familiar, grupo de trabalho, grupo social. Às vezes a gente não está trabalhando e a gente acaba se identificando com uma pessoa, que essa pessoa vira nossa amiga para o resto da vida. Não foi assim na escola, né? Na faculdade. É exatamente isso que acaba acontecendo, as afinidades, tá? Você ter um grupo é importante para que você tenha convívio social, a sua inserção ao convívio social. Vai auxiliar em várias coisas. Uma delas é a superação de problemas, de qualquer tipo de ordem de problema.
O importante é que aqueles com quem a gente convive, né, o grupo que a gente pertence, desculpa, gente, façam de modo a buscar alternativas saudáveis para viverem e conviverem. Dúvidas? Não? Então nós vamos parar por aqui. Espero vocês na próxima aula. Tá bom? Abraço, queridos. Até a próxima.